agora vamos falar basicamente dessas duas fases seguintes, né? Esse período que vai de 1848 até 1880 e o período seguinte, que é o de 80 até 1914. Nesse segundo momento, a gente vai ter o seguinte, pode começar esse momento de 48 justamente com dois eventos, né, importantes que vão funcionar como um divisor de águas aí. Né? O primeiro é justamente 48 significa uma grande revolução que ocorre em toda a Europa, né? E de certo modo tem desdobramento até fora da Europa. Né? As revoluções de 48. Né? É um momento em que os franceses, os alemães, os italianos, né, os austríacos, né, os húngaros, né, eles vão justamente se colocar contra o Estado absolutista, né, em alguns casos, ou contra as monarquias que, mesmo com algumas mudanças, não estão vamos dizer assim, colocando abertura justamente para o parlamento, para as forças urbanas, né, liberais que estão em curso aí. Então, essas revoluções elas são muito importantes porque elas vão ser, vamos dizer, catalisadoras, né, de uma série de reivindicações que vão desde a questão da República, né, da reivindicação da República, mas também de outras pautas sociais, sobretudo do movimento operário. Né. No caso da Inglaterra, a gente vai ter um momento marcado pela a grande movimentação, né, mobilização dos cartistas, né, a mobilização de 48. Né. Essa mobilização ela justamente vai, dentro daquele programa que os cartistas vinham, né, marcando desde 32, 38, 42 e agora em 48, de reforma dentro da estrutura jurídica inglesa, no sentido de ampliar, né, o espaço eleitoral para incluir, né, uma boa parte do eleitorado que seria formado tanto pela classe média como também pelos operários. Essa mobilização ela vai ter, né, diversas ações em todo o país, né, mas principalmente, né, um momento vai se tornar emblemático, que é justamente a que vai ocorrer em Kensington Common, que é uma região em Londres, né, do outro lado do Tâmisa, próximo justamente ao parlamento. Né? Então há uma concentração grande, né, nessa região. Essa iniciativa a princípio era de fazer uma grande mobilização e ir ao parlamento, assim, em grande número, né, adentrar o parlamento para levar essas reivindicações, né, trabalhistas e políticas. Né? Mas houve uma contenção, né, por parte do policiamento, né, no sentido de evitar essa ação. Né. Mesmo assim, no dia seguinte, a concentração, foi levada uma petição, né, assinada por milhões de pessoas, né, chega a quase 2 milhões de pessoas, em que pedia justamente a extensão do voto. Né. Entretanto, o parlamento, né, não né, aceitou esse pedido e, ao contrário, né, tratou de forma, né, depreciativa, né, com certo escárnio, a iniciativa dos trabalhadores. Bem, isso, de certo modo, essa derrota dos cartistas, né, de não ser atendida a sua pauta, teve um sentido, né, de esmorecimento do grupo. Né? Também houve uma certa repressão, né, em seguida, justamente aos grupos mais organizados, e aí provocou um certo desânimo. Né? Mesmo assim, a gente vai ter ainda uma certa atuação cartista por mais uns 10 anos, né, depois dessa movimentação de 48. Né? Nesses novos cartistas, há uma tentativa de ampliar um pouco, né, a luta que vinha sendo travada, né, no sentido de incluir outras pautas. Né?
por exemplo, como nacionalização do solo inglês, o direito do trabalhador à assistência, a liberdade religiosa e, ao mesmo tempo, a separação igreja-estado, a democratização do exército, ou seja, a pauta ela vai sendo ampliada. Né? Por outro lado, 48 marca justamente a publicação de uma obra que vai ter um grande impacto sobre o movimento operário mundial, que é o Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels. Essa obra, de certo modo, ela é uma obra justamente produzida pela chamada Liga Comunista, né, que era um pequeno grupo de militantes radicais que eclodiu na Europa, na França e depois na Inglaterra, e que, de certo modo, pregava a dissolução do capitalismo. Né? Os pontos do manifesto eram justamente a derrubada da burguesia, o domínio do proletariado, a abolição da antiga sociedade burguesa, que tinha sustentado na sociedade de classe, e a fundação de uma nova sociedade sem classe e sem propriedade privada. Esse era o ponto, né, que, de certo modo, assinalava os novos comunistas. Né? Os comunistas, de certo modo, eles se diferenciavam de outros militantes da época, como, por exemplo, do anarquismo francês, o anarquismo de Pierre Proudhon. Né? Proudhon também queria uma sociedade nova, uma sociedade socialista, mas ele entendia que esse socialismo não poderia vir através da formação de um partido, e muito menos do uso da força, da violência, como queriam os comunistas. Né? Mesmo assim, essa perspectiva comunista, de certo modo, ela colocava em xeque aquela perspectiva que até então era muito forte dentro do movimento, dentro dos trabalhadores, que era a perspectiva que o próprio Marx vai chamar de utópica ou reformista, né? Que vinha desses socialistas, dos primeiros socialistas, como o próprio Robert Owen, que a gente já falou, mas também dos franceses, o Conde Saint-Simon e o Charles Fourier. Né? Na perspectiva comunista, né, ela tinha uma ancestralidade, né, que vinha lá do jacobinismo, do blanquismo, né, que eram movimentos radicais dentro da Revolução Francesa e pós-Revolução Francesa, que justamente pregava a necessidade da constituição de uma ditadura do proletariado, né, e que através dessa ditadura do proletariado, esses revolucionários iriam incutir nas massas, iam educar essas massas justamente para a constituição do autogoverno. Bem, apesar das ideias de Marx, ela não teve assim, uma influência, vamos dizer assim, conforme Marx e Engels queriam, dentro do movimento inglês. Né? Parte dessas ideias elas foram adotadas, elas foram incorporadas, sobretudo numa crítica, numa análise do capitalismo, mas o caráter de uma revolução violenta, de um rompimento com a ordem institucional, isso, de certo modo, terminou sendo retirado. Né? Bem, o que é que vai acontecer no movimento, aí nos anos 60, 70, né, e até os anos 80, é que os ingleses eles vão ter algumas conquistas políticas e também conquistas econômicas. Esse período de 1860 até 1880, ele é marcado pelo auge, né, da economia e do crescimento da era vitoriana. Né? Então, aquela situação de desemprego crônica que atingia lá no início da Revolução Industrial e os baixos empregos, os baixos salários, né, de certo modo tinha sido amenizada durante esse período. Né? A gente vai ter até, por exemplo, ganhos de salário real, né, de 1860 até 1900, né, em alguns momentos, na ordem de 40%. Né? Então, há uma certa melhoria dessas condições de trabalho e também melhoria das condições das próprias cidades, do mundo urbano e coisas desse tipo. E uma das conquistas políticas nesse momento é justamente a chamada reforma, a lei da reforma de 1867, que é uma lei que vai permitir ampliação, aquilo que os cartistas haviam lutado lá atrás, né? Ela, de certo modo, vai começar a ser conquistada aí em 67. Né? Há uma extensão do voto e o eleitorado ele muda, ele era numa faixa de 1 milhão de pessoas, pula para 2 milhões, uma população de 3 milhões de homens, né? De homens
com condições de votar, né? Então, o eleitorado ele duplica, né, com essa reforma. Isso, de certo modo, vai permitir que os operários comecem a participar, alguns operários passem a participar do processo eleitoral, votando, elegendo seus candidatos. Isso vai criar, dentro desse quadro, o início de uma articulação, de uma aliança entre os liberais, o Partido Liberal, e esses trabalhadores, não o Partido dos Trabalhadores, que não existia, né? E os trabalhadores organizados nesses sindicatos. É a chamada aliança Lib-Lab, liberais e labor, que seriam os trabalhadores, né? Bem, isso vai marcar justamente até os anos 80, né? Aí começa uma nova fase, né? Uma fase diferente, né? Que ela vai ser marcada por um certo aumento, vamos dizer assim, da militância operária, né? Que de certo modo tinha sido restrita a essas reivindicações basicamente da Aliança Liberal e trabalhista, para uma mudança na própria organização do sindicato, né, da luta sindical, para se tornar uma luta sindical mais aguerrida, mais, vamos dizer assim, combativa, né, e procurar criar pautas específicas do mundo dos trabalhadores, né. Por outro lado, quer dizer, então começa a haver uma mudança que é uma mudança na própria estrutura da classe operária, né, e das lutas operárias, que fez com que o próprio Hobsbawm, né, que é um dos grandes historiadores do mundo do trabalho, demarcasse esse período de 80 até 1914 como um período de nascimento dessa classe operária. É como se até então essa classe operária, nos períodos anteriores, ela não existisse ainda, né? Apesar do Thompson falar de uma formação dessa classe operária, ela era muito mais um conjunto de operários lutando, né, em suas reivindicações de forma ainda dispersa. Mas é justamente a partir de 80 que começa, né, um sentido de uma identidade de classe, né, como um grupo, né, que extrapola os limites do seu dia a dia, né, e é pensada de uma forma mais ampla, né, enquanto classe nacional e até internacional. Então isso muda também as formas de luta, né, de identificação dessa classe operária. E isso vai ser muito perceptível através da identificação da classe com um conjunto de imagens, né? O Hobsbawm chama atenção justamente para a imagem do handicap, que é a imagem do chamado Zé do Boné, né? Que seria a imagem do operário moderno desse período. É um operário que tem uma vestimenta própria, né? Um macacão, e em grande parte usa esses bonés, né? Então essa imagem desse Zé do Boné, né, se torna a imagem típica do operário moderno, né? Mas além dessa imagem que está, vamos dizer assim, na sua, vamos dizer assim, mais externa, né, esse operariado ele tem justamente ele passa a comungar com uma série de elementos de identificação que vai também do próprio estilo de vida, né, dos ambientes comuns, né, que eles passam a frequentar, né, o caso das lanchonetes, dos bairros operários, né, até mesmo no surgimento de um prato, né, de um cardápio que vai ser muito identificado com o operário, que é o cardápio do peixe frito com fritas, né, o fish and chip, né, que vai se tornar um prato popular, e até hoje, né, um prato popular, virou um prato turístico, né, no caso da Inglaterra. Além disso, um outro elemento identificador desse mundo operário moderno seria o futebol. O futebol, que até então era um esporte mais ligado a uma elite, né, aristocrático, a partir aí do final do século XIX, passa a se tornar cada vez mais um mundo onde se articula com esse mundo operário, né? Sobretudo o futebol, que vai se profissionalizando, né? Bem, isso aí essa
vamos dizer, essa imagem operária nova, né, ela justamente é fruto de mudanças estruturais e políticas no mundo operário que vai acontecendo aí. De algum modo, esse operário do final do século XIX, ele é muito diferente do operário do início do século XIX. Né? A gente vai vendo até pela composição, né? Por exemplo, o grande número de mineiros aí no final do século, em comparação a meados do século, um grande número também de ferroviários, ou seja, uma série de novas atividades que foram geradas pelo mundo do trabalho, criou novas profissões e uma nova realidade, né, desse mundo do trabalho, que é bem diferente daquele mundo ainda do trabalhador manual aí da primeira metade do século XIX. E, por outro lado, há uma grande influência, aí volta a uma forte influência do pensamento socialista sobre o mundo operário. Né? A gente vai ter aí pensamento, né, que vai sendo reintroduzido, né, de forma nova aí. Eu vou falar daqui a pouco. Mas do ponto de vista político, eleitoral, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter, até então, né, até os anos 60, 70 e parte dos anos 80, a gente tinha a chamada aliança, que eu falei anteriormente, a aliança entre os liberais e os trabalhadores. Essa aliança consistia, a partir do momento que os trabalhadores passaram a ter direito ao voto, alguns trabalhadores, eles começaram justamente a votar em candidatos liberais ou apresentar alguns candidatos operários dentro do Partido Liberal. Né? E apesar essa aliança ela ter criado alguns frutos, ela terminou tornando uma relação de muita dependência do operariado para com os liberais. Certo? O que vai acontecer também é que, a partir do final dos anos 70, vai haver uma mudança na conjuntura econômica inglesa. Aqueles anos de grande esplendor do vitorianismo, ele começa a decair, começa a entrar numa fase de uma grande depressão. Essa grande depressão ela vai passar pelos anos 80 e até meados dos anos 90. E essa grande depressão justamente vai criar uma situação nova também, que é a situação de aumento do desemprego, né? Mesmo com os salários e mesmo com algumas garantias, né? Vai surgir aí um surgimento de classes empobrecidas ou de empregos, né, de segunda categoria, que vão começar justamente a reivindicar, a colocar como ponto de reivindicação social, né, que até então os sindicatos não atendiam, porque os sindicatos estavam muito mais preocupados com aqueles que tinham já trabalhos estabelecidos e, né, dentro de um universo mais definido. Né? Então é nesse contexto que vai surgir uma espécie de novo sindicalismo, um sindicalismo mais, vamos dizer assim, aguerrido, que vai procurar atender também a esses grupos que estão mais marginalizados. Né? E eles também têm uma visão de uma luta mais coletiva que extrapola o limite da luta corporativa, ou seja, da luta apenas de uma categoria profissional, apenas de um grupo. Né? A ideia era justamente juntar grupos, né? Não só formar sindicatos de categorias, mas sindicatos, né, dentro de, vamos dizer assim, de determinados campos de trabalho. Né? Bem, então isso vai mudar a natureza da luta sindical, né? E aí é onde a gente pode falar de um novo unionismo. Né? O trade unions seriam os sindicatos, os trade unions, né? os sindicatos ingleses que surgiram lá desde os anos 40. Mas agora está surgindo um novo trade unions que seria diferente. Teria como pauta um novo sindicalismo. Né? Esse novo sindicalismo ele justamente faz uso, entre as suas formas de reivindicação, o uso da greve. Né? E o uso de greves, vamos dizer assim, de grande articulação, né, nacional, né, de grandes paralisações. Né? Então não é mais a paralisação de uma fábrica, de um determinado setor, mas paralisações muito mais sistemáticas, mais...
Bem, isso, de certo modo, vai tensionando a relação com os próprios liberais e vai... Por outro lado, como eu falei, vai surgindo a partir daí um novo um novo grupo socialista, né, ou pelo menos novos grupos socialistas, que justamente vão colocar em questão o próprio capitalismo, né, e buscar soluções para resolver esses problemas que a política dominante até então na Inglaterra, baseada nos dois partidos, até então não estavam resolvendo, o Partido Conservador e o Partido Liberal. É nesse momento que começa a surgir um sentimento, né, uma ideia, né, da criação de um partido que seria um partido próprio dos trabalhadores, um partido trabalhista. Né? Aí é o surgimento chamado Partido Trabalhista, o Partido Trabalhista inglês. Né? Então, esse momento é um momento que o Hobsbawm e outros autores vão demonstrar de que os próprios trabalhadores passam a ter uma consciência de que é através de uma luta, através da organização própria deles, que eles podem, de fato, mudar aquela situação e mudar o próprio capitalismo. Né? O que vai chamar a atenção aí é justamente que, diferente de outras propostas que vão ocorrer, né, sobretudo posteriormente, né, e nesse mesmo contexto, né, de uma quebra radical do sistema através de um ato violento, os ingleses vão justamente adotar a via parlamentar, né, através da formação do partido, da disputa eleitoral e da disputa partidária, como essa via para chegar ao socialismo. Então, entre os anos aí de 1906 até 1914, o Partido Trabalhista ele vai se consolidando e vai quebrando aquela realidade bipartidária que até então havia dominado durante quase um século, né, a vida política.